estou só. Oi, Igreja de Vista Alegre, que bom te receber aqui. O nosso culto já vai começar. Aproveita para cumprimentar o seu irmão. E corre para ir ao banheiro e encher sua garrafinha. Assim, você não precisa sair durante o culto. Esse é um momento precioso de adorar a Deus e de ouvir o que Ele tem para nos falar. Então vamos ficar atentos, não podemos perder nada. Mas antes de começar, vamos conhecer um pouquinho da programação da nossa igreja. Esse é o nosso domingo. Às 8 horas da manhã já estamos aqui na Manhã com Deus. Um momento de oração e intercessão pela nossa igreja. Às 9 horas da manhã, temos a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Uma hora especial para nos aprofundarmos na Palavra de Deus, fortalecer nossa fé e juntos edificar a nossa igreja. Todas as classes estão funcionando normalmente. Então venha participar com a gente. Às 10h10, o culto da manhã e às 19 horas, o culto da noite. E claro, não podem faltar nossas crianças no domingo em igreja. Às 9 horas da manhã até às 11h30 da manhã, temos a EBD feita só para elas. E às 19 horas da noite temos o culto Kids. Venha com a sua criança. É muito importante ensinar a ela no caminho em que deve andar. Fique atento, pois todo primeiro domingo do mês, às 10h10 da manhã, celebramos a Ceia do Senhor. Uma ordenança que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz pelo perdão dos nossos pecados. E em toda quarta-feira do mês, às 19h30, também nos reunimos para adorar a Deus. São as quartas de esperança. Momento de se reabastecer da palavra de Deus e estarmos juntos novamente em comunhão. E também temos o culto Kids. Então venha e traga a sua criança. Já em todo terceiro domingo do mês, às 17 horas, temos o encontro das mulheres, a MCM, e os homens de honra. Não percam essa oportunidade de estar em unidade. Homens e mulheres se envolvam. E de 15 em 15 dias, nos reunimos nos lares de alguns irmãos no nosso PGM. Um momento de aprender mais da palavra de Deus em comunhão e de fortalecer a nossa união em Cristo. Se você não participa de um, procure o mais próximo de você lá no nosso mural. Não deixem de participar. Eu ouvi falar que tem uns lanchinhos que são uma delícia. Então, vem ser igreja! Para mais informações, siga nossas redes sociais. Agora sim, nosso culto já vai começar. E não se esqueça, hoje fomos chamados a viver em unidade. Vamos juntos, como o corpo de Cristo, celebrar ao Senhor. Servir, servir. Boa noite, igreja! Fique de pé. Vamos começar esse culto cantando. E eu gostaria que nós cantássemos com alegria nessa noite. Hoje é dia do amigo, né? Inclusive, já vamos começar esse culto. Cumprimente seu irmão que está ao seu lado. Dê um abraço. Dê uma boa noite. Pergunta se é visitante, se é da casa. Hoje é dia do amigo. Mais um dia que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, louvando e adorando o nosso Deus. Como igreja, como família, corpo de Cristo. Vamos começar cantando que não há outro igual ao nosso Deus, que o nosso Deus é forte, que Ele é poderoso, que Ele reina, que Ele governa. Amém? Vamos cantar isso com fé nessa noite. As palmas? Não há outro igual.
Água em vinho, cantemos? Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite? Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande? Deus, tu és grande, é invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, oh nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande? Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. As palmas assim, olha. Isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cantemos? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. É importante a gente lembrar também que esse Deus que nós acabamos de cantar, que é grande, que é Deus poderoso, o Deus que faz milagre, é o mesmo Deus que também é um Pai de amor. Nosso Deus é um Pai de amor. Lá em João 3, 16 e 17, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida. E o 17 vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para nos condenar, mas Ele veio para trazer salvação. Em Jesus nós temos salvação, meu irmão. Jesus, Ele quer transformar a nossa vida. Jesus quer mudar a nossa forma de viver. Eu não sei como você chegou aqui hoje, nessa noite. Eu não sei se na sua história de vida você já fez algum pecado que hoje até te dá vergonha mesmo de estar aqui na igreja, na casa de Deus, né? Às vezes a gente fica meio envergonhado, meio constrangido, mas Deus, Ele não quer te condenar. Jesus está de braços abertos e diz: eu te amo, vem caminhar comigo, vem ficar do meu lado.
Jesus, Ele quer que você deseje por Ele, que esteja perto dEle, que queira caminhar com Ele, numa vida nova, uma vida transformada por Ele. Jesus, quando olha para nós, Ele nos vê além dos nossos pecados. Ele vê que nós temos pecados, Ele vê que nós temos falha, mas Ele nos olha além. Quando Ele nos enxerga, Ele vê quem nós podemos ser, o poder que nós podemos ter estando com Ele, porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Então vamos cantar sobre esse amor de Jesus que traz salvação, sobre essa graça de Jesus, amém? Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a fé, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar de morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E eu só tinha os meus pecados, cantemos? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Que nós possamos aproveitar esse amor e essa graça e pedir para que Jesus entre na nossa vida e fique conosco todos os dias. Que esse seja o desejo do nosso coração, que Ele venha preencher aquele vazio que há no nosso coração. Sabe aquela angústia que às vezes aparece? Troque ela por Jesus. Troque esse fardo pesado pelo fardo de Jesus. Eu não te
te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Adore o Senhor teu Deus, meu irmão. Louvado seja Deus. Ele é o nosso Deus, nosso Rei, sempre governará. É o reino que jamais terá fim. Nosso Deus, nosso Senhor. Cantemos? Tu és Deus, nosso Senhor. Somos teus, criados para ter o louvor. Terra e céus se rendem a ti. Multidões se prostram em teu louvor, pois só tu és Deus e todo poder é teu. Rendemos louvor.
nosso Senhor. Somos teus, criados para teu louvor, pois só tu és Deus e todo o poder é teu. Rendemos louvor a Cristo Senhor. Mais uma vez, te exaltamos? Te exaltamos, te adoramos, Rei da terra e céu. Anjos, homens, Glórias a Jesus, glórias ao Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. A tua igreja te exalta nessa noite. A tua igreja te adora e glorifica o teu santo nome. Tu és exaltado aqui no meio de nós. Todos os anjos, todos os homens, um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. Nós antecipamos esse momento. Nós trazemos para aqui o céu. E estamos na sala do trono nesse momento, exaltando aquele que vive e que reina. Você não está morto, mas Jesus, o nosso Senhor, está assentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. A ti a glória, a ti o louvor, a ti a exaltação da tua igreja, Senhor. Nós te amamos, Pai. Recebe a nossa adoração nessa noite. Nós oramos assim no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Ainda de pé, vamos ler o Salmos 146, como comunidade, como igreja. Salmos 146, numa leitura responsiva nessa noite, onde eu lerei o primeiro versículo, a igreja o segundo e assim sucessivamente. Leremos enquanto congregação uma porção da palavra do Senhor. Verso 1 diz assim o texto da palavra do Senhor, Salmos 146. Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Verso 2. Louvarei ao Senhor com toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar.
Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Ele defenderá a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Verso 10, toda a igreja. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração a geração. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você pode se assentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse é o Deus que dá vista aos cegos, é o Deus que levanta os abatidos, é o Deus que ama os justos, é o Deus que protege. Olha só que interessante o verso 9. Deus que protege, coloca aí pra gente, por gentileza, verso 9. O Deus que protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva. 3 imagens de 3 figuras da Bíblia. Essas 3 figuras, essas 3 imagens, simbolizam em todo o Antigo Testamento a imagem do pobre, do vulnerável, daquele que está desamparado. A viúva, o órfão e o estrangeiro, eles sempre foram protegidos em toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, passando pelas colheitas de Israel, às ofertas da igreja de alimentos. Por quê? Porque Deus, o Deus que cura, é o Deus que cuida. É o Deus que protege e que sustenta. E se nós estamos adorando esse Deus aqui nessa noite, nós sabemos que Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluia por isso. Amém, igreja? Graças a Deus. Que bom, irmãos, nós estamos hoje no culto do amigo, culto muito especial. E eu gostaria de saber se nós estamos recebendo algum visitante aqui nessa noite. Caso você esteja nos visitando pela primeira ou segunda vez, nós gostaríamos de conhecer você e dar um abraço e um aperto de mão, se possível. Se você está nos visitando pela primeira ou segunda vez, fique de pé no seu lugar para que a gente possa lhe conhecer, por gentileza. Olha, tem um irmão aqui na frente, um outro irmão aqui. Quem mais? Tem um irmão lá atrás, uma irmã aqui, uma irmã ali. Você que está próximo pode cumprimentar esses irmãos, por gentileza. Vocês já receberam o informativo da igreja? Receberam? Recepção, eles receberam o informativo? Vocês devem ter recebido aí, todos receberam o informativo da igreja? O irmão aqui não recebeu. Vocês já receberam o informativo da igreja? O irmão aqui também não recebeu. Vamos lá, pessoal, me ajuda aí em nome de Jesus. Tem uma família lá atrás, glórias a Deus. Você que não recebeu o informativo, se coloca de pé novamente, por gentileza, para que a gente possa te identificar e entregar esse informativo para você. Tem um irmão lá atrás, um irmão aqui na frente. Esse é o informativo da igreja. Tem um espaço aí também para um pedido de oração, tá bom? Tem um irmão ali, uma família lá atrás. Se puder entregar para eles, por gentileza. Aqui, Adriana, uma irmã aqui. Isso, graças a Deus. Tem aí um espaço para você colocar o seu pedido de oração e a igreja vai orar por você. No final do culto você destaca essa área do pedido de oração e a gente vai conhecer você mais um pouco, ligar para você, mandar uma mensagem em nome de Jesus. Vamos ouvir os nossos avisos nesse momento? Alegre. Chegou o seu momento ser igreja. E é aqui que você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Agosto iniciou, um mês da juventude, um momento especial para essa geração. Já iniciamos a série de mensagens Unidade, chamada Desafio da Igreja. Todo domingo, no culto da manhã, às 10h10, o pastor Baraúna traz uma mensagem de Deus para falar para a sua igreja. Então, você não pode ficar de fora, venha! E nesse segundo semestre do ano, estaremos iniciando na nossa IBD, que acontece de 9 às 10 horas da manhã, um novo estudo de Atos dos Apóstolos.
Será um momento incrível. Será um estudo que acontecerá de agosto a dezembro. Você não pode ficar de fora. Tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Nossos PGMs estão de volta. Nos dias 7, 8, 28 e 29 desse mês, nós estaremos reunidos na casa de alguns irmãos para aprender mais da palavra, nos confraternizarmos e principalmente evangelizar. Então, participe, não fique de fora dessa. Esse anúncio é para você, membro da nossa igreja. No dia 31 de agosto, após o culto da manhã, teremos a nossa assembleia regular. Um momento super importante, administrativo, que você precisa estar presente. Então, já deixe na sua agenda. No mês de agosto, o Ministério de Adoração iniciará o projeto de escola de música aqui na nossa igreja. Para isso, estaremos realizando uma lista de interesse. Se você tem interesse de fazer alguma aula, vocal ou algum instrumento, faça sua pré-inscrição nos QR Codes espalhados pela igreja. Como eu falei, agosto é o mês da juventude e teremos várias atividades para comemorar esse mês. Para começar, teremos as quartas com os jovens. Será um momento muito legal. Toda quarta-feira de agosto, teremos um jovem vocacionado trazendo a mensagem no culto de quarta-feira. E para fechar o mês de agosto com chave de ouro, no dia 30, teremos o culto da vertical. Vai ser um culto de muito louvor, muita adoração, de muita palavra. E nós queremos ver essa igreja cheia, repleta de jovens, não só jovens, mas toda a igreja, juntos adorando ao único e verdadeiro Senhor. Então, não fique de fora. Estamos vivendo o ano da unidade. Estamos na estação evangelismo e no mês da juventude, mas queremos convidar toda a igreja a participar e viver com propósito tudo o que Deus tem para nós. Para mais informações, siga as nossas redes sociais. Igreja de Vista Alegre, um lugar de ser igreja. De mim também, aqui, essa daqui, ó. À noite fica muito escura essa igreja. Isso, graças a Deus. Assim fica um pouco melhor de enxergar, né, irmãos? Graças a Deus. Esses avisos são muito importantes da gente entender que a igreja está cooperando, está trabalhando, a igreja está unida, basta a gente se envolver. Irmãos, eu faço aqui a convocação nessa hora da Assembleia Regular do próximo domingo. É uma Assembleia bem importante. Nós estivemos ali com o Conselho Administrativo agora reunidos e nós temos no próximo domingo a Assembleia, no nosso culto da manhã. Nós teremos um momento de culto e depois um momento de Assembleia Administrativa no próximo domingo, no culto da manhã, às 10h10 da manhã. Então você que é membro, está convocado aí a participar, a estar junto conosco. Assim também a reunião das mulheres. No próximo domingo, às da tarde, as mulheres estarão reunidas, o encontro da MCM. Está escrito ali todo terceiro domingo, é porque esse é o padrão. Mas nesse mês de agosto, excepcionalmente, nós estaremos reunidos, ou as mulheres, estarão reunidas, nós não, Eu não estarei reunido. Nem você, Pedro, só a sua mãe. Sua mamãe com as mulheres da igreja elas estarão reunidas, Letícia? Letícia vai participar também, Letícia? Graças a Deus, todas as idades. Por que eu citei a Letícia? Porque os jovens, as mensageiras, todas as idades aí precisam participar, se envolver das mulheres que estão em missão. Então se envolva nessa igreja tão abençoada. Irmãos, essa semana, só para reforçar, nós temos o que nós vamos ter essa semana? O que tem, Vera, essa semana? Pequeno grupo multiplicador. Coisa boa, tempo de comunhão. Se envolva, participe e Deus irá abençoar a sua vida. Para finalizar, ainda não está no aviso, mas domingo que vem estará, que no mês de setembro, irmãos, todos os domingos de setembro, nós teremos evangelismo à tarde. Todos os domingos de setembro, nós estaremos aqui como igreja, às 5 horas da tarde, para evangelizar. Isso é uma visão da igreja e nós contamos com você participando desse momento. Todos os domingos de setembro, os 4 domingos, às 5 horas da tarde, a igreja vai estar reunida aqui, para em unidade sair para evangelizar. Vai ficar um grupo aqui em oração, outro grupo vai para a rua, nós vamos entregar aí aqueles famosos folhetos, algumas bíblias, vamos visitar famílias que desejarem e vamos abençoar. Nós temos falado muito aqui sobre unidade. Escola Bíblica Dominical hoje foi toda sobre isso.
toda sobre unidade. E não adianta a gente pensar que a unidade é só quando a atividade diz respeito ao meu ministério. Não, é o meu ministério, para o ministério que eu participo, aí eu estou lá. Não, evangelismo, eu não sou do ministério de evangelismo, não. A gente não tem isso aqui, nós já quebramos isso há muito tempo. Já passamos por cima disso há muito tempo. É uma atividade para a igreja. Então a gente demonstra a unidade quando eu vou tirar um domingo para evangelizar com a minha igreja. Eu vou sair juntos. Pastor, eu não posso estar nos 4 domingos para evangelizar. Não tem problema. Se você vier em um, já vai ser abençoador para a gente. Se você estiver em um domingo aqui, vai ser uma bênção para a gente. Por isso, venha, participe, se envolva. E aí, meu irmão, depois vem outubro, aí vai ter a festa da primavera aqui na igreja. Graças a Deus. Quem aqui participou da festa ano passado? Foi uma bênção, né, irmãos? Graças a Deus, né? Crente pode ter festa, Aguinaldo? Ah, gostei. Ah, eu gosto é disso. Pode o quê? E deve. O Deus do Antigo Testamento era um Deus de festas, né? É Páscoa, é festa. É Pentecoste, é festa. É o que mais? Que é festa que faz festa. Tudo era festa. E graças a Deus. Por quê? Porque isso alegra o povo e é um meio também de o Espírito Santo trabalhar no nosso meio. Então, outubro tem festa, novembro aí, outubro, novembro e dezembro, já a estação comunhão, a gente já vai estar falando aí sobre o fechamento do ano, passeio de final do ano. Cadê a Vanessa e o Fábio? Estão lá embaixo, né? Passeio de final do ano, aí em dezembro, vai ser uma bênção. Eu sei que você já fez a sua inscrição. Ano passado o pastor Abimael deu aula no futebol, já falou que esse ano tem aula de novo, não é? Não é, Dudu? Quem mais que deu aula, que lecionou junto com a Marilza no futebol? Vamos lá. Quem? Aula de reclamação do pastor Abimael. Isso ele é bom, isso ele é bom. Por falar nisso, tem em setembro ainda tem um PFC. Cadê os homens de honra aí? Eu gosto quando pega de surpresa. Olha lá, encontro dos homens de honra. Esse mês já teve. Mas mês que vem nós vamos ter o PFC. Cadê os homens de honra aí? Graças a Deus. Futebol mês que vem, irmãos. Quero ver lá todo mundo de chuteira, meião. Todo mundo, quase todo mundo. Eu não participo. Eu tenho um negócio aqui no joelho. Todo jogador caro tem isso, né, Dudu? Tem um negócio aqui no joelho. Articulação é o nome. Tem nada a ver isso com o culto. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 9. Versículo 1. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Eu sei que nós estamos num culto do amigo, mas esse é um momento de culto também, e é um momento especialmente da igreja. Sei que alguns momentos do ofertório estão banalizados, e se você conhece essa igreja, os pastores dessa igreja, a visão dessa igreja, sabe que esse é um momento muito tranquilo para nós, muito suave, porque é um momento também de prestação de contas. Eu, particularmente, enquanto pastor da igreja, eu gosto muito de usar a ceia do Senhor para prestar contas, falar o que nós estamos fazendo, e também esse momento de fidelidade e generosidade, para que você entenda que eu e você estamos em missão. Repita assim comigo: eu estou em missão. A missão não é do pastor Davidson, a missão é de Deus. Foi Ele quem mandou o seu filho para o resgate, e depois seu filho subiu aos céus e mandou o seu Espírito. E o seu Espírito instrui, vocaciona a igreja.
O Espírito Santo nos usa para participar da missão que é de Deus. Então, para mim e para você, é um privilégio participar da missão desse missionário chamado Espírito Santo. Ele quem dirige e Ele quem conta conosco. Quando Ele me envolve você, nós somos privilegiados nessa obra. Mas essa obra requer de nós muitas missões menores, ou destrinchada em muitas missões. E uma delas é o cuidado com quem precisa. E essa igreja, pouco esteve em conselho, semana que vem vai estar em assembleia, ela mostra com seriedade, com responsabilidade, o quanto ela cumpre a missão. E ser um missionário é entregar a vida. Alguém pode pensar assim: ser um missionário é ir para a África, ser um missionário é ir para a Europa, ser um missionário é ir para a Ásia, ser um missionário é ir para outro lugar. Não, eu e você somos os missionários aonde nós estivermos. Onde plantar a planta dos nossos pés, onde colocar a planta dos nossos pés, ali somos um missionário. E ser um missionário é dedicar a vida e entender que até as minhas finanças fazem missão. Como Paulo está dizendo aqui, olha, eu reconheço a disposição de vocês e tenho até orgulho disso, porque vocês estão prontos a contribuir e se dedicar para ajudar a muitos. Talvez você não saiba tudo o que essa igreja faz. Quantos necessitados nós ajudamos? Quantas pessoas não passam necessidade porque a igreja ajuda? Quantas pessoas acamadas são visitadas, acolhidas? A gente não divulga muito, porque esse é um princípio nosso. Fazer entendendo que estamos fazendo para o Senhor. Mas essa igreja, para quem é envolvida nela, sabe a quantidade de coisa que nós fazemos aqui. Isso passa pela missão e participação de todos nós. Se você não se envolver, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não queremos aqui uma igreja de números. Nós não queremos ter nem numerolatria, nem numerofobia. Você sabe o que é isso? Numerolatria é aquele que adora números. Essa igreja tem tantos membros. Essa igreja recebe tanto por mês e faz tanto, de tão destino o dinheiro para cá. Não, a gente não adora números. Mas também não temos numerofobia. Não vamos mexer com números, não vamos falar de finanças, não vamos falar de membros. Não. Equilíbrio. É isso que a obra de Deus nos pede. Falar com maturidade. E quando falamos aqui, falamos com pessoas maduras sentadas aí. Por isso entendemos que, estando em missão, nos envolvemos. Nesse momento vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu e você poderemos contribuir com dízimos e ofertas, porque estamos em missão. E aí sim, poderemos falar como o apóstolo Paulo falou. Temos um orgulho de ser de Vista Alegre, uma igreja que entendeu a missão. Você pode dizer amém por isso? Vamos adorar o Senhor. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, assim. Fiel Tu és, Senhor, assim. Do nascer do
igreja pode se colocar de pé? Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Se eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, assim. Fiel tu és, Senhor, assim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, assim. Nele está a nossa fé? Cantemos? Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, assim. Fiel tu és, Senhor, assim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Do nascer? Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, assim. O Senhor é fiel à sua palavra, ao seu caráter, às suas promessas. E eu quero, dentro dessa fidelidade, te convidar a crer nela e orar a partir dela. Se você tem um pedido de oração, sai do seu lugar, vem até aqui na frente. Nós estaremos orando juntos, intercedendo juntos por família, por cura, por portas abertas. Sai do seu lugar, vem até aqui na frente, pertinho de mim. Venha, venha, venha. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é fiel. Nosso Deus é grande e é fiel. Suas promessas não mudaram. Grande é o nosso Deus. Vamos orar por essa cirurgia, né, Luan? Ela vai sair em nome de Jesus. Vamos orar por famílias, por cura. Quanta gente bonita, quanta gente boa aqui na frente. Venha orar com a gente. Venha interceder pela sua causa, pela sua família nessa noite. Cremos que Deus tem poder para fazer. Cremos no poder do nosso Deus. Marcelo, pastor, vem orar aqui na frente, por gentileza. Interceda por nós aqui nessa noite. A honra é tua, Senhor. A glória é tua.
Nós somos carentes da Tua graça. Nós precisamos que o Senhor tome os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, as nossas mãos, todo o nosso ser. Nós desejamos ser instrumentos dessa graça para que o mundo creia. Nós precisamos ser instrumentos da Tua graça aqui em Vista Alegre, para que as pessoas conheçam o Senhor. Nós agradecemos por esse momento de culto. São tantos pedidos, são tantos agradecimentos, muitas lutas que nós temos enfrentado, Senhor. Mas o Senhor está conosco e nós agradecemos e louvamos, exaltamos o Teu nome e pedimos, Senhor, pela continuação desse culto, onde o Teu nome está sendo exaltado, que as vidas que estão aqui, que ainda não conheceram Jesus, elas sejam transformadas. Continua abençoando, pastor, na liderança dessa igreja, e continua trabalhando nas nossas vidas, para que as pessoas, quando olharem para nós, encontrem Jesus. Louvado, exaltado, glorificado seja o Teu excelso nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Você pode se assentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo? Graças a Deus. Irmãos, quem aí já baixou o aplicativo da igreja aí? Deixa de baixar não. Hoje de manhã nós tivemos uma escola bíblica aqui muito especial. Todos os slides, todo o material da escola bíblica está lá para você baixar. Agora no PGM, essa semana, o estudo vai estar disponibilizado lá para você baixar. Os louvores que nós estamos entoando aqui nessa noite, vai estar lá para você escutar durante a semana. A palavra vai estar lá, as reflexões diárias, muito material, a igreja investindo para abençoar você. Por isso se envolva, participe, Deus vai abençoar a sua vida. Meu irmão, e agora nós vamos fazer uma oração especial, assim sentadinho do jeito que nós estamos. Há mais de uma semana a igreja está sem internet. Nós não estamos conseguindo transmitir o nosso culto. Por quê? Porque a igreja deixou de pagar? A igreja, graças a Deus, paga tudo em dia. Muito bem administrada pela nossa diretoria e conselho. Por que nós não temos internet para transmitir o culto, para abençoar vidas? Por que nós temos que gravar o culto para levar o culto para casa, num pendrive, para os irmãos da transmissão subir no YouTube da igreja, para você conseguir acompanhar a palavra? Por causa de uma coisa chamada violência. Porque isso é uma violência. Quando tiram o nosso direito, isso é uma violência. Tiram o nosso direito de prestar culto. Atrapalham a administração da igreja com a secretaria. Olha que absurdo, irmãos. E não adianta ligar, por quê? Porque há uma violência no bairro, que impede profissionais de trabalhar. Outra violência. Então nós vamos orar por isso. Amém? Nós vamos clamar nesse momento. Assim sentado do jeito que estamos, para que o Senhor repreenda esse mal. Se o Senhor nos colocou nessa cidade, nessa igreja, é porque o Senhor nos colocou para pastorear, para cuidar desse bairro, dessa igreja. E nós não podemos pensar que está tudo bem viver num estado de calamidade pública. Não está tudo bem viver com medo, irmãos. Parar uma moto do lado do teu carro e você não saber o que vai acontecer naquele momento. Se acabar o culto, você entrar dentro de um Uber e ir correndo para casa, porque você não pode chegar tarde em casa por causa da violência. Não está tudo bem. Como sexta-feira, nós tivemos aqui o encontro do 26+, é um encontro de jovens adultos, que terminou um pouco mais tarde, uma pizza, aquela coisa toda, na hora de ir embora, é aquele medo de quem está vindo ali do outro lado da rua, apreensão. Quem aguenta viver assim, irmãos? E nós estamos tratando isso com uma certa normalidade. Nós temos que orar por isso e acreditar no poder da oração. Você pode dizer amém por isso?
Então feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós somos a sua igreja, Pai. E em nome do teu Filho Jesus, nós estamos orando pelo bairro de Vista Alegre, de Cordovil, de Parada de Lucas, Irajá, Vila da Penha, toda essa localidade aqui onde estamos, Senhor. A tua palavra diz que a oração de um justo pode ir muitos efeitos. E nós somos a sua igreja e a sua noiva, Senhor. Por isso, pela autoridade do nome de Jesus, nós clamamos a ti, Senhor. Repreende toda a potestade dessa região, Senhor. Repreende todo demônio, o príncipe das trevas, que quer lutar contra as igrejas, contra a paz da cidade, que ele seja repreendido pela autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. E que haja paz na cidade do Rio de Janeiro, que haja liberdade de ir e vir. Senhor, são tantas maldades, violência. Senhor, nós não conseguimos nem ter internet para transmitir o culto, Senhor. Abençoa, Senhor, que essa internet seja restituída nesse bairro, para atender as famílias, Senhor, para atender as igrejas, para atender a clínica da família, Senhor. Abençoa, Deus, repreenda o mal nesse bairro, Senhor. Repreenda a violência, Senhor. Tira todo o mal para que o teu povo tenha tranquilidade, para que o teu povo tenha paz. Nós somos um povo pacífico, nós somos um povo de bem, e nós queremos viver uma vida tranquila. Por isso nós oramos pelas autoridades dessa cidade, Senhor. Abençoa a polícia, abençoa a guarda municipal, abençoa o nosso governador, o nosso prefeito, os nossos líderes, Senhor, e que a violência seja cessada, e que a gente tenha paz nessa cidade, Senhor. Que essa internet, mas não somente isso, Senhor, que a paz desse bairro seja restituído, e a gente tenha tranquilidade de viver. Nós oramos assim, clamando aquele que tudo pode fazer. Nós oramos gratos no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Que em nome de Jesus, irmãos, vamos continuar orando, porque nós podemos até ser fracos enquanto poder público, mas nós temos um poder acima de todos os poderes, de Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir o coro Louvor Celeste nessa noite?
Oh Jesus, eu não sei o que tu vês em mim, mas eu posso sentir o que tu tens pra mim, tão distante. Eu andei no teu querer, Senhor, eis-me aqui, quero mais do teu amor. Meu viver era triste sem você, Jesus. Pude então entender o teu sofrer na cruz. Oh Senhor, tu ouviste a minha oração. Vou cantar para sempre esta canção. Oh,
Tá lançando polêmica na internet, eu tô acompanhando, hein? Depois entra lá no Instagram do Tiago para tu ver lá. O Tiago tá falando algumas verdades na internet, né? Alguém tem que falar, né, Tiago? Graças a Deus pela vida do Tiago, um amigo querido, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Depois ele vai poder apresentar seu amigo que vem com ele. Pastor Tiago é pastor auxiliar da Terceira Igreja Batista em Rocha Miranda, que é presidido pelo seu pai, né? Que também é um pastor querido, um amigo querido também. Que Deus abençoe, meu irmão. Eu já abri minha água aqui, que senão... Queridos, que bom estar novamente nessa casa. Tenho estado algumas quartas-feiras aqui, né, Luan? Né, a gente tocando aqui, é uma maravilha estar nessa noite aqui. E o chefe passou aqui, ó, Tiago, dia lá do amigo, pregação do amigo. Eu falei, beleza. E eu pensei também, né, pô, eu não vou vir sozinho, vou trazer um amigo. Eu trouxe meu amigo Christian, minha esposa hoje, minha esposa é professora, está tão enrolada. Tem alguma professora aí, Jesus? Ai, tão enrolada com as coisas da escola. Minha filha, resolve sua vida, né? Dia do amigo, um culto do amigo, trouxe o Christian, meu amigo, terminamos um discipulado agora, né, Christian? Nós cantamos aqui, um milagre eu sou. Queridos, este homem é um milagre, uma história de vida, procurou um amor que só encontrou em Jesus, em várias religiões, em várias coisas, e há algum tempo ele experimentou a graça do Senhor, ele tem sido transformado dia após dia, e é uma bênção, queridos, poder caminhar junto, e é uma bênção você estar aqui nessa noite, onde nós vamos ministrar a palavra de Deus, conversar um pouquinho sobre o que Deus tem para as nossas vidas. Pensando em amizade, você tem algum amigo de longa data? Aquele amigo há bastante tempo? Eu tenho 3 amigos de infância, uma rapaziada que quando a gente se encontra, é aqueles assuntos de antigamente, né? E fomos criados na igreja, e agora cada um casado, tem um em outro estado, mas quando nós nos reunimos não falta assunto. Como é bom ter amigos, e esses amigos de infância da igreja, nós já vimos tantas coisas, nós já rimos muito. Quem foi criado na igreja sabe aí, né? Meu Deus do céu, tudo é zoação, tudo é brincadeira. Rimos muito, queridos, mas também já choramos com as dores de um dos outros. Nós presenciamos casamentos um dos outros. Estávamos lá com o padrinho de casamento e era uma bênção, né? Inclusive, vou explanar, vou falar. O meu amigo aqui vai casar e me chamou para ser padrinho também. Que bênção, que maravilha. Ele te aceitou, né? Uma maravilha. Isso é amizade, irmãos. Amizade, nós encontramos na amizade um porto seguro, não é verdade? Se você tem um amigo de verdade, ele é um porto seguro. Quando você precisa de alguma coisa, ele está lá. A amizade nos lembra que a vida é boa. A amizade nos lembra que a vida é boa, que é bom viver, é bom ter amigos, é bom ter alguém para compartilhar. E a igreja, queridos, é um lugar de amigos. A igreja, nós chegamos na igreja para adorar ao Senhor, para estar em comunhão, mas precisamos encontrar amigos aqui dentro. Por isso, um desafio, irmão, quando acabar os cultos, não vai logo embora para casa, né, David? Fica aqui, encontre um amigo, tenha tempo de relacionamento. Por mais que esteja difícil, marque na casa de um amigo para conversar. Tem uma frase que vai dizer de Paulo Santana, eu poderia suportar, embora não sem dor, que morressem os meus amores, mas eu não suportaria se morressem todos os meus amigos. Queridos, a amizade, ela é uma bênção e uma maldição, não é verdade? Como assim, pastor? A amizade é uma bênção e uma maldição. Porque, queridos, nós conhecemos pessoas que tinham futuros promissores, mas por conta de falsas amizades, amizades ruins, foram ladeira abaixo. Conhecemos pessoas assim, que se misturaram com pessoas que não eram muito boas, e por conta disso, influenciou a vida. Nessa noite nós vamos ler o livro de Salmos, e vamos entender um ensinamento acerca da amizade, e o que é ser feliz. Livro de Salmos esse que é um consolo, uma esperança, um verdadeiro altar de adoração a Deus.
Sabe por quê? Porque em Salmos nós vemos o autor expressando os seus sentimentos. Os Salmos nós vamos ver o autor contando aquilo que ele sente, as suas dores na alma. Em Salmos encontramos os sentimentos humanos que eu e você temos ao longo da vida. Em Salmos nós encontramos lamentações, encontramos alegria, encontramos tristezas, encontramos salmos imprecatórios. Sabe o que é salmo imprecatório? É aquele que o salmista vai dizer: Senhor, mata aquela pessoa. Senhor, não aguento. Olha os meus inimigos. Ali é o autor expressando todo o seu sentimento. Por isso, Salmos é um excelente livro para você fazer um devocional, porque muitas vezes nós não sabemos o que dizer para Deus. Aquela angústia, aquela situação difícil. Quando a gente lê Salmo, nós olhamos: meu Deus, era isso que eu estava passando, era exatamente o que eu queria falar e não sabia. Salmos é um excelente livro para isso. Por isso, abra suas Bíblias em Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Deixa eu ler numa versão que eu tenho, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, e ele está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Estamos diante de Ti e pedimos, Espírito Santo de Deus, leve a nossa mente cativa a Ti. Possamos ser transformados por essa palavra. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado. A pergunta nessa noite é: você quer ser feliz, meu querido irmão? Você quer ser feliz realmente na vida? E que pergunta é essa, Tiago? É claro que eu quero ser feliz, né? Porque, queridos, todos nós estamos em busca da felicidade. Eu não acordo de manhã assim: tomara que dê tudo errado hoje, eu quero, nossa, estou doido para ser triste, estou doido para brigar com a minha esposa hoje, varão, ai, estou ansioso. Claro que não. Eu quero que tudo dê certo. Todos nós estamos buscando a felicidade. Todos nós, dia após dia, lutamos para ter a felicidade. Talvez as coisas em casa não estejam muito boas, financeira, alguma coisa acontecendo, e eu estou procurando melhorar para que de alguma forma isso me traga uma felicidade. Seja alcançar algum sonho, seja o sustento da família. A verdade é que tudo que fazemos envolve felicidade. Eu quero alcançar isso. O salmista aqui, ele é um autor desconhecido. Não sabemos quem escreveu Salmos, capítulo 1. Mas ele vai nos ensinar que é possível ser feliz. E para ser feliz, nós temos que ter uma atitude. Não adianta, eu quero ser feliz e eu não faço nada na minha vida. Ele vai dar um conselho para nós nessa noite. Basicamente, o salmista ele está dizendo aqui, em Salmos, capítulo 1, que existem dois caminhos. O caminho dos justos, aquele que é o caminho do povo de Deus, e o caminho dos ímpios, aqueles que não seguem o Deus de Israel. É o que ele está dizendo. No versículo 1 que nós lemos aqui: bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe um tipo de pessoa que é feliz, e essas pessoas possuem uma atitude. A primeira coisa que ele vai dizer é bem-aventurado, que significa feliz é, e olha o conselho que ele vai dar aqui: aquele que não segue conselho de ímpio. Vamos ver cada palavra aqui? A palavra seguir, segue, significa aceitar, ter o mesmo modo de vida, ter um caminho junto, caminhar junto, é seguir. Conselho significa ideia, orientação ou propósito. E ímpio, perverso, hostil, inimigo de Deus ou que vai contra as coisas de Deus. Em outras palavras, sabe o que o salmista está dizendo? Feliz
é a pessoa que não aceita orientação de pessoas que são hostis a Deus, ou não tem o modo de vida segundo pessoas que não conhecem a Deus, ou não aceita ideias de pessoas inimigas de Deus. Ele está dizendo isso. Feliz é a pessoa que não tem essas coisas. Você conhece algum tipo de pessoa assim? Alguém do trabalho, pessoas que têm pensamentos totalmente contrários a Deus. Às vezes rola uma discussão no trabalho, né, de religião. Já passou por isso? Você está lá tranquilo, daqui a pouco aquele fogo cruzado. Mas e você não é cristão? Aí você, meu Deus do céu, sobrou para mim. E é só coisa tranquila, né? É só dízimo, só assuntos polêmicos que você fica. Mas, queridos, o que ele está dizendo é: não aceite conselhos de pessoas que não têm os mesmos princípios de Deus. E como cristãos, aqui é um conselho: não ande dessa maneira. E eu vou explicar melhor. A questão é que muitos cristãos possuem um ciclo de amizade terrível. Meu Deus do céu. Olha aquele ciclo de amizade, só aquelas pessoas que realmente não querem nada com Deus. Pessoas totalmente, com princípios totalmente diferentes dos seus. E queridos, temos cristãos que muitas vezes, ao invés de procurar conselhos para a sua vida, de pessoas que de fato podem te ajudar, vão procurar conselhos de pessoas que vão te dar ideias totalmente contrárias aos princípios de Deus. Irmãos, não é que nós vamos nos afastar. Cristo não nos chamou para nos afastar das pessoas, de pessoas que não pensam como nós. Porém, o conselho que ele está dando aqui é: não se junte, não peça esses conselhos para pessoas que de fato possam até mesmo influenciar a sua vida. Nós somos chamados para estar no meio, sim, sendo luz, mostrando o amor de Deus para aqueles que não conhecem a Deus. Mas quando ele diz, quando chega um momento da sua vida que você começa a ser influenciado por essas pessoas, se afaste, porque você não vai ser feliz nisso. É o que Paulo vai dizer sobre o jugo desigual. Paulo, ele não fala sobre casamento no jugo desigual, apesar do casamento poder ser um jugo desigual, mas ele está dizendo em se relacionar com pessoas que elas começam a influenciar a sua vida com princípios que não são de Deus. Irmãos, eu tinha um amigo, muito amigo, frequentava a minha casa. Pensa numa pessoa gente boa, porém, ele saiu, ele começou a viver uma vida totalmente doida e ele era meu amigo. E eu percebi, queridos, que a vida dele começou a me influenciar. A vida dele, eu gostava tanto dele, daqui a pouco eu estava com as mesmas brincadeiras e as mesmas coisas. E foi um processo, queridos, para romper. Sabe por quê? Se não rompesse essa amizade, talvez eu nem estaria aqui nessa noite. Porque, queridos, o salmista vai dizer: feliz é aquele que não anda com pessoas que dão conselhos que podem te afastar de Deus. Você quer ser feliz? Ele vai continuar dizendo: também não se detém no caminho dos pecadores. O que significa isso? Vamos ver. Deter significa permanecer, continuar e persistir. Caminho é uma estrada, direção, uma jornada. E pecadores, ofensores, pessoas que perderam o rumo, que falharam, afastaram-se do caminho. Em outras palavras, o salmista está dizendo: feliz é a pessoa que não permanece na estrada sem rumo, ou que não continua indo em direção à falha, ou ao erro, ou não persiste no caminho dos ofensores. O que isso significa para nós, queridos? Eu estava contando uma história para o Christian. Havia um rapaz lá na igreja, ele era adolescente. E há muito tempo, eu era pequeno na igreja, e esse garoto, a mãe dele era da igreja, e ele criado lá. Na adolescência, ele começou a se juntar com os garotos da comunidade. Ele não era bandido de ficar segurando em arma, mas estava no meio da rapaziada. E sabe o que aconteceu? Um dia, uma operação da polícia. E foi todo mundo para o mesmo rolo. Ele fazia escolinha no Palmeiras, um excelente jogador. E ele saiu correndo e foi subindo a comunidade. Queridos, os policiais mataram ele. O nome dele era Bamba. Bamba não, era o apelido, eu nem lembro o nome dele. E o pessoal da igreja foi resgatar o corpo dele, lá em cima. Lá em cima, queridos. E pegaram, desceram o corpo, né? Foi entregue para a mãe. E um garoto com um futuro promissor, mas que devido às amizades, queridos, isso custou a sua vida. Jovens,
que estão aqui, o que não vai faltar, não só no jovem, mas todo mundo, o que não vai faltar para a nossa vida, são pessoas querendo nos levar por buraco. Não vai faltar. Você encontra isso em todo lugar. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão com a vida toda enrolada e de fato vai se juntar contigo para te levar para o buraco. Não vão faltar namorados e namoradas para te tirar do propósito. Não falta, queridos, isso não falta. Pessoas para nos tirar do rumo. E queridos, por isso, como cristão, é necessário prestar atenção nos caminhos que nós estamos tomando, porque o salmista está dizendo: você quer ser feliz de verdade? Não se detenha no caminho dos pecadores. Pare e pense, queridos, a vida que você está levando hoje é digna de um seguidor de Jesus? A vida que você leva não aqui, mas quando você vai para casa e começa a sua semana, é digna de uma pessoa que diz que ama ao Senhor Jesus? A vida que você está levando condiz com aquilo que você crê? Tem uma frase que vai dizer: convém sermos cristãos, não de nome, mas de fato. Irmãos, ser cristão não é o lugar onde você vai, mas é a vida que você vive. É quando fechamos essas portas, entramos na nossa casa, e ali sim, é o verdadeiro desafio das nossas vidas. Como um cristão, irmãos, não vão faltar situações para fazer você perder a direção e o foco da sua vida. E muitos cristãos já deveriam ter amadurecido, mas devido às amizades têm puxado para trás e não têm conseguido experimentar a verdadeira felicidade que há em Deus. O salmista, ele diz: encontre pessoas que de fato vão te aproximar de Deus e não te afastar. E eu vou continuar, ele diz também: você quer ser feliz? Bem-aventurado é aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Assentar significa habitar, morar e estabelecer. Ou a roda tem a ver com companhia, assembleia e escarnecedores, aqueles que desprezam, ridicularizam, zombam. Em outras palavras, ele diz: bem-aventurado. Você quer ser feliz? Então não habite na companhia de pessoas que ridicularizam outros, inclusive a Deus. Ou não fiquem em rodas de conversas de zombaria uns dos outros, inclusive a Deus. Irmãos, o salmista é muito prático. São coisas que nós passamos na nossa vida, oportunidades, relacionamentos que nós vamos ter ao longo da vida, e que se você quer ser feliz, é necessário você evitar isso. Que grupo do WhatsApp você já deveria ter saído e não saiu? Que pessoas você já deveria ter deixado de seguir e você continua seguindo? Você quer ser feliz, meu irmão? Há um conselho para nós nessa noite. Somos chamados para nos posicionarmos como cristãos. Se for para agradar a Jesus ou agradar outros, escolha Jesus. Sabe quem nós vemos fazendo isso? Os discípulos. Lá em Atos, essa passagem é maravilhosa, em Atos capítulo 4, 18 e 20, os fariseus queriam impor aos discípulos para eles pararem de pregar. E olha o que esses homens vão dizer, meu Deus do céu. Diz assim: então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, em vez de obedecer ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ah, queridos, entre agradar vocês, meu amigo, convém que eu agrade vocês ou que eu agrade a Deus? E eles vão dizer: não podemos deixar. Irmãos, sabe por quê o salmista diz isso? E porque as amizades são tão importantes na nossa vida, e que se você quer ser feliz, você precisa fazer algumas coisas, ou deixar de fazer, porque aquilo que você plantar hoje, certamente colherá. Ah, se tem uma coisa certa nessa vida é: aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Escolha muito bem suas amizades, porque isso pode influenciar a sua vida. Tem uma frase que vai dizer, né? Se você quer ser burro, ande com burro. Né? Pessoas que não querem nada com a vida, né? Ande com eles, você vai ser parecido. Se você quer ser inteligente, comece a andar com pessoas inteligentes, porque você vai ser forçado. Você vai falar alguma coisa, as pessoas vão te olhar e dizer: opa,
eu tenho que melhorar isso aqui, né? Eu tenho que ficar melhor nisso aqui. Se você, queridos, quer se aproximar mais de Deus, ande com pessoas que são próximas de Deus. Pessoas que vão te levar para próximo dele. Pessoas, e quem anda próximo de pessoas, amigas de Deus, muitas vezes vão tomar bronca. Você está lá felizão, opa, dando tudo certo, vem cá. Que isso aí? Que atitude é essa? Aí você, opa, ué, eu? Sou eu? É. Porque realmente Deus, ele nos molda através das amizades. Irmãos, precisamos de cristãos que sejam exemplos no falar, exemplos no vestir, exemplos no tratamento ao próximo. Precisamos de pessoas cujas vidas falem antes das palavras. Que você olha e fala, meu Deus. Aquela pessoa que quando você passar por um problema, você sabe a quem procurar. Porque uma pessoa é um homem, uma mulher de Deus. As pessoas, irmãos, estão cansadas de versículos decorados. Elas buscam versículos encarnados. E o que isso significa? Queridos, nós temos muitas pessoas recitando versículos, muitas pessoas que sabem muita coisa teoricamente. O que muda a vida da pessoa são versículos encarnados, são as suas atitudes, é você viver aquilo que você prega. Sabe quem era um versículo encarnado? João Batista. Esse sim entendeu um propósito. João Batista, ele tomou a profecia para si de Isaías 40, voz que clama no deserto. Ele leu o texto, ele fala, eu serei essa voz que clama no deserto. E ele não era só um cara que ficava na teoria, ele abriu o caminho para Deus, porque ele era o versículo encarnado, ele vivia aquilo que ele pregava. E o que muitas vezes nos falta, querido, é trazer essa palavra para a nossa vivência. Irmãos, cristãos que não se assentam na roda dos escarnecedores e vivem como eles, mas precisamos de cristãos que onde passam, iluminem as trevas dos outros. Esse é o nosso desafio. O salmista está dizendo, você quer ser feliz? Bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda no conselho do ímpio, no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, somente aqueles que um dia tiveram um encontro com Deus é que não terão satisfação nisso. Porque, queridos, aqueles que não conhecem a Deus têm satisfação em estar mesmo nesses lugares, ter as brincadeiras que são contrárias a Deus, mas quem já experimentou, queridos, isso precisa de fato te afetar, de você não estar misturado. O versículo 2, ele vai dizer algo poderoso para nós. Ele diz, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, o que seria isso? No versículo 2, aqueles que já tiveram um encontro com Deus têm a satisfação. A satisfação tem a ver com prazer, desejo e anseio. Lei tem a ver com instrução e orientação. A palavra Senhor aqui é o famoso YHWH. É o nome de Deus, né, que é substituído no Antigo Testamento. Aqui eu não ia nem falar disso, mas é uma coisa muito bonita. Queridos, no Antigo Testamento, o nome do Senhor, ele vai se apresentar a Moisés, e ele vai dizer, eu sou. A palavrinha em hebraico é Yer Asher Erie. Erie Asher Erie, que significa eu sou o que sou, mas numa tradução mais profunda eu serei aquilo que eu decidir. E eu serei aquilo que eu decidir. Ele diz aqui para nós que quem tem satisfação, aqueles que já foram transformados, têm a satisfação nesse Deus, que é aquilo que decidir nas nossas vidas, todo-poderoso, aquele que pode fazer coisas grandiosas na nossa vida. E medita, é aquele que tem uma reflexão ou rumina a sua lei de dia e de noite. Em outras palavras, sabe o que o salmista está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo que aqueles que já tiveram um encontro com Deus possuem o desejo nas orientações de Deus e medita de dia e de noite, busca a orientação de vida não nas coisas desse mundo, como amigos, circunstâncias, situações da vida, mas antes medita na lei de Deus e possui um anseio por conhecer mais de Deus, busca um relacionamento todos os dias com aquele que é e com aquele que sempre será o nosso Deus, o nosso grande eu sou. Irmãos, conta essa história de um peixe.
Eu já contei a história do peixe, talvez já tenha contado a história do peixe aqui. A gente vai pregando, né, ô Baruna? Baruna às vezes conta várias histórias, né? Os irmãos não falam, mas devem repetir um monte de história, né? Um peixe mais velho encontrou um peixe mais novo. E o peixe mais velho tinha acabado de acordar. Acordou, e o peixe mais novo estava lá embaixo. Ele, vem cá, o peixinho mais novo veio, e o peixe mais velho perguntou, vem cá, como é que está a temperatura da água lá embaixo, do outro lado? Aí o peixe mais novo respondeu, que água? Acabou. História maravilhosa, né? Fim da história. Pastor, que história maluca é essa? Meu Deus do céu. Irmãos, a minha pergunta para você nessa noite. Como está o seu relacionamento com esse Deus que um dia te salvou? Por que dessa história? Queridos, aquele peixinho, ele já estava tão acostumado com a água, que ele nem se lembrava que tinha água à sua volta. É possível você estar tão acostumado com as coisas de igreja, que você não percebe que existe um Deus todo-poderoso, capaz de transformar a sua vida, querendo mudar coisas que precisam ser mudadas. E o nosso desafio como cristão é não deixar os rituais, não deixar a nossa rotina nos impedir de experimentar dia após dia, de meditar dia após dia na lei desse Deus e encontrar satisfação nisso. Talvez o que esteja faltando na sua vida seja meditar nas coisas de Deus. E meditar tem a ver com ruminar, igual o boi faz, né? Ele mastiga, né, e rumina aquilo. O que está faltando muitas vezes em nossas vidas é passar tempo meditando aqui. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quais são os seus projetos para mim? Irmãos, o segredo da vida cristã não são as nossas disciplinas espirituais. Como assim? Não é eu ler a Bíblia, não é orar, não é ir para o culto. O segredo da vida cristã não é isso. O segredo da vida cristã é eu encontrar prazer nisso. Porque é possível fazer isso sem prazer. É possível fazer isso como um ritual. E feliz é aquele que tem satisfação e prazer na lei do Senhor e encontra alegria e anseio. Deus, hoje tem culto, estou louco para ir. Senhor, eu quero ler a Tua palavra. Senhor, como é bom passar tempo contigo orando, porque encontrou a satisfação na sua vida. O versículo 3, ele vai dizer, é como uma árvore plantada junto à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Ao longo da vida, quem encontra satisfação em Deus é como uma árvore plantada nas correntes de águas. E o que isso significa para nós? A árvore aqui é cada um de nós. Ele faz essa analogia. A árvore é cada um de nós. Estar plantado é o lugar onde você está. E quando ele diz plantado em águas correntes, ele se refere a Deus. Está plantado num relacionamento com Deus. E ele vai dizer, sabe qual é o resultado de você plantar a sua vida em Deus? Você dá fruto. Você dá fruto e as pessoas olham para você e encontram frutos na sua vida. Queridos, nesse exato momento, cada um de nós é como uma árvore. A pergunta é, onde você está plantado? Em Deus ou em qualquer outra coisa que não seja Deus? Porque, irmãos, dependendo em quem você tem confiado a sua vida, os seus frutos serão bons ou ruins. Assim como uma árvore, se estiver plantado perto de água, as suas folhas são verdes, ela encontra nutrientes a todo momento, ela dá o fruto no tempo certo, ela está preparada para aguentar as mudanças das estações, mesmo em dias de adversidades, essa árvore prospera, pois as suas raízes estão fincadas perto das águas e ela está segura. Não importa as estações, se uma árvore está plantada perto da água, ela encontra nutrientes, ela está bem. E queridos, nesta noite, você pode ser como uma árvore, mas que não tem suas raízes fincadas ainda no Senhor. Talvez você tenha aspecto de saudável, mas por dentro está seco, está morrendo. E isso é um problema, sabe por quê? Pois se suas raízes não estiverem em Deus, certamente as suas raízes estão em alguma outra coisa. Não é possível você plantar a sua vida em nada, se o centro da sua vida não for Deus. Qualquer outra coisa pode estar sendo o ídolo da sua vida. Irmãos,
São esses ídolos que muitas vezes nos impedem de ter esse relacionamento com Deus. Talvez você esteja colocando a sua esperança em seus sonhos. Talvez a sua vida seja o seu ídolo. Talvez a sua família, talvez o seu filho, dinheiro, ser reconhecido, cargos no trabalho pode estar preenchendo a sua vida. E meu querido irmão, se tudo isso for um Deus na sua vida, nós temos um problema. Porque esses deuses são como cisternas rachadas, ele nunca vai conseguir preencher o vazio da sua vida, ele nunca vai conseguir preencher o que de fato a sua alma está buscando, que é o anseio pelo próprio Deus, algo que possa preencher a sua vida por completo. E, irmãos, toda vez que nós colocamos a nossa vida longe de Deus, o versículo ele muda. Ao invés de ser como árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e as folhas murcham e tudo que ele faz prospera, quando a nossa vida não está em Deus, o versículo vira: você será como uma árvore plantada em meio ao deserto, que não dá fruto no tempo certo, suas folhas estão sempre murchas e tudo que você faz não prospera. Essa é uma vida distante de Deus. Essa é uma vida longe daquele que de fato pode transformar a sua vida. E queridos irmãos, eu posso dizer, somente Deus para sustentar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque assim como uma árvore e assim como as estações, a nossa vida ela muda. Irmãos, existem momentos da nossa vida que tudo é verão, coisas boas acontecendo. Mas posso te falar, e aqui não é praga não, tá? Mas o inverno chega, queridos. O inverno chega na vida de todo mundo. E, irmão, se a tua vida não estiver fincada em Deus, quando você passar pelos problemas da vida, certamente aquilo que não é Deus e que está sendo Deus na sua vida, ele vai ruir, porque ele não tem a capacidade de te sustentar, a não ser um Deus poderoso que te conhece, que te criou, que sabe o que você precisa. Precisamos estar com as nossas vidas fincadas em Deus. No versículos 4 e 6, ele vai continuar dizendo: esse é o caminho de quem conhece a Deus, é o caminho dos ímpios. Perdão, é o caminho de quem não conhece a Deus. São como palhas, ele vai citar aqui, que são levadas pelo vento, e não árvores que estão fincadas no chão, que aguentam chuvas fortes, que aguentam mudança de estação, que dá os seus frutos e que prospera. Queridos, nós aprendemos algumas coisas aqui, lendo Salmos capítulo 1. O salmista, ele vai dizer para nós: você quer ser feliz? Escolha muito bem suas amizades. Você quer ser feliz? Escolha muito bem. E ele vai também nos ensinar que existe um Deus que nos convida a estar nele, para que possamos ter sentido de vida, alcançar a felicidade e através das nossas vidas abençoar outros, porque a nossa vida, ela dá fruto. Sabe por que ele diz tudo isso? Ele termina o texto dizendo: pois chegará o dia em que ele vai julgar os justos, que é aqueles que estão nele, e que ele vai julgar também o ímpio, aqueles que foram os seus próprios deuses e que foram inimigos de Deus. Chegará esse grande dia, queridos. Irmãos, aprendemos que somente se nossas raízes estiverem nele, é que nós seremos capazes de suportar as tempestades da vida, as mudanças que a vida nos traz, e certamente elas virão. Somente uma vida sustentada pelo próprio Deus nos fará resistir aos dias maus. Spurgeon vai dizer uma frase muito interessante. Ele diz assim: nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Deus. Segundo Spurgeon, ele vai dizer: o vento e a tempestade é necessário na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós caminhamos achando que nós não precisamos de Deus. Eu sou o meu próprio Deus, eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas, até que o vento chega na sua vida. Meu Deus do céu, me ajuda! É o famoso papo, né? A pessoa é ateu até o avião cair. Ai, meu Deus, me ajuda!
Mas, queridos, existem tempestades e coisas que chegam nas nossas vidas para nós falarmos: Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu já caminhei até aqui, somente o Senhor pode guiar a minha vida. São tempestades que chegam tirando essa autodependência, mostrando que nós não somos nada sem o Senhor. Ele é a fonte de água viva. Se nós estivermos longe dessa água, queridos, quem seríamos nós? Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um aqui, talvez a história de vida sua seja louca. Talvez você nunca se imaginou sentado aqui e você fala: Tiago, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Irmãos, o que seria de nós se não fosse Deus? Se naquele dia Ele não tivesse resgatado você, se naquele culto o Espírito Santo não tivesse vindo, se naquele abraço, se naquela ligação Ele não tivesse falado contigo, onde você estaria agora, meu querido irmão? Mas maravilhosa graça de Jesus que nos encontra nas esquinas do pecado e vem e nos resgata. Queridos, esse é o nosso Deus. E olha que coisa interessante, o salmista ele está falando isso depois de anos. Sabe o que acontece? Ele vai dar esse exemplo de árvore, um monte de coisa. Depois de anos que esse salmista escreveu esse conselho aqui para nós, surge um homem improvável. Um homem no interior da Galileia. Homem simples, como qualquer outro homem. Homem humilde, mas que sua voz tocava o fundo dos corações. O galileu de olhos serenos, que por algum motivo as suas mãos curavam enfermos. Esse homem que por algum motivo expulsava legiões de demônios. Esse homem que era capaz de ressuscitar mortos. Quem é esse galileu? Jesus, irmãos, chega pisando nessa terra humilde, fazendo o que tem que ser feito, resgatando homens e pecadores sem esperanças, pessoas que não haviam mais sentido de vida, até que esse homem pisa essa terra. E sabe qual é o interessante, irmão? Jesus, ele tinha 3 anos para mudar o mundo, e ele precisava passar os seus ensinamentos para 12 homens. 3 anos, eu começou o ministério, eu preciso mudar o mundo, e tenho 3 anos para isso. E ele poderia utilizar várias maneiras para ensinar os seus discípulos. Jesus, ele poderia ter usado uma sala de aula. Discípulos, vem cá, o conceito de amor em latim. Ele poderia usar vários mecanismos numa sala de aula ensinando coisas teóricas para os discípulos. Ele poderia criar uma escola rabínica de Jesus, criar várias pessoas. Eu preciso mostrar aqui para vocês. Jesus, ele poderia ter montado um grupo de fã-clubes ou de seguidores que ele vai falando e simplesmente eles vão anotando as coisas, mas não foi assim. Jesus, ele escolheu algo mais poderoso. Jesus, ele escolheu fazer amigos. Ah, queridos, isso muda tudo. Irmãos, Jesus, ele chama homens comuns e os torna seguidores, que os torna discípulos, que os torna amigos. E isso, queridos, foi suficiente para esses homens morrerem pelo Evangelho. Ah, queridos, Roma matou Jesus, mas esqueceu dos amigos. E esses amigos entenderam o amor de Deus. Isso estava tão enraizado na vida deles, que é o que eles falam para os fariseus: eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Certa vez Jesus, ele vai dizer em um dos seus ensinamentos: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. Esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E ele vai dizer: já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ah, queridos, quando eu olho a vida de Jesus, eu percebo o absurdo do Evangelho. Isso nos constrange. Isso nos constrange, queridos. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Um Deus que sustenta todo o universo. Um Deus
que sustenta coisas que nós nem conseguimos imaginar. Esse Deus vem e caminha conosco. E nós descobrimos em Jesus que o Deus dos céus, da terra e de tudo que há nesse mundo nos chama de amigo. Ele quer ter esse relacionamento contigo, meu querido irmão. Eu não sei como você veio aqui nessa noite. Vou lá, mais um culto. Mas nessa noite você descobre que existe um Deus que te chama de amigo e quer ter esse relacionamento contigo, que Ele quer mudar coisas que precisam ser mudadas, que Ele tem te falado há tanto tempo: filho, abandona isso. Ele tem colocado pessoas, Ele tem colocado situações que você sabe que precisa abandonar. Um Deus todo-poderoso, o Galileu de olhos serenos, que diz: eu quero ser o seu amigo. Queridos, ainda que o mundo te despreze, ainda que você não tenha grandes coisas nessa vida, nós temos tudo o que importa, um Deus Rei todo-poderoso que nos chama de amigos, e isso é suficiente para nós. Feche os seus olhos, queridos. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, eu não sei como está a sua vida nessa noite. Haverá dias ruins, haverá dias bons, e haverá Deus em todos esses dias. Esse é o nosso Deus que nos chama de amigo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem essa vontade falando: Tiago, eu gostaria. Tiago, eu tenho sentido que me falta um amigo. Um amigo é aquele que dá a vida por outros amigos, e Ele deu a sua vida por cada um de nós. Naquela cruz Ele viu as nossas vidas e Ele diz: vale a pena para que pudéssemos ter as nossas vidas restauradas. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, é agora. Levanta o seu braço que a gente vai orar. Pastor Baraúna vai orar, falando: Tiago, eu gostaria de entregar. A igreja está orando. Se você fala: Tiago, é hoje, Tiago, eu sinto, o Espírito Santo falou comigo, levanta a sua mão que a gente quer orar por você. Nessa noite há um Deus que te chama de amigo. Ele quer transformar a sua história, transformar a sua casa. Ele sim é capaz. Um dia todos nós passamos por esse momento, os nossos olhos se abriram e percebemos: nós não estamos sozinhos nesse mundo. Há um Deus todo-poderoso que me ama, que me chama de amigo. Eu não sei se você já teve muitos amigos ao longo da sua vida, mas existe um Deus que te chama de amigo. Vou perguntar a última vez: você quer? Levanta o seu braço para nós orarmos por você. É isso, Deus, Ele quer transformar a sua vida. Gostaria de chamar Pastor Baraúna aqui, ele irá orar. Há um Deus todo-poderoso que nos chama de amigo. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. E nós cremos que o Senhor e a sua palavra falou aqui nesse lugar. Se existe alguém aqui no nosso meio, que o teu Espírito possa convencer nessa hora, Senhor. Que o seu Espírito fale aos corações. E que a tua presença ministre em cada um de nós, para que estejamos alicerçados e arraigados naquele que é a fonte de água viva, Jesus, o nosso Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra que foi pregada nessa noite e oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Tiago. Muito obrigado. Meu irmão, talvez você tenha ouvido essa palavra aqui nessa noite e não tenha levantado a sua mão aí no seu lugar, mas nós podemos ainda assim orar por você. Ao término desse culto, nós estaremos ali embaixo para te cumprimentar. Você pode nos procurar e nós vamos anotar o seu nome, orar por você, e Cristo vai mudar a tua vida por completo. Que essa palavra encontre morada no seu coração, que eu e você possamos viver naquele que é a fonte de águas vivas, Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém por isso? Pastor Tiago, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te sustentando e Ele recompense por essa boa palavra que o irmão trouxe aqui. Deus abençoe seu amigo Christian, em nome de Jesus. Meu irmão, e que você tenha uma boa semana, que você tenha uma semana de paz, uma semana de boas notícias, de boas surpresas, que o Senhor te ilumine todos os dias e que acima de tudo possamos estar alicerçados na fonte de água viva,
Já viu aquelas árvores que estão imersas nos rios e que seus galhos crescem? A sua raiz está debaixo d'água, mas o seu tronco vai subindo para além da água e ela produz muitos frutos. Que eu e você sejamos assim. Que a nossa vida possa produzir frutos para louvor do nome dEle. Você pode dizer amém por isso? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos pela Tua palavra. Que o Senhor nos despeça debaixo de paz e proteção. Que possamos ter um momento de comunhão agora e voltar para as nossas casas e tranquilos, Senhor, livres de todo mal. Que o sono e o descanso seja tranquilo e reparador. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Sua presença. Nós oramos gratos no nome de Jesus. E que quarta possamos estar aqui para louvar o Senhor. E que quinta e sexta no PGM possamos estudar a palavra do Senhor. Que a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor reine nos nossos corações, hoje até a volta de Jesus. E a igreja diz: faça a sua oração, estarei ali para te cumprimentar com o pastor Tiago. Deus abençoe você. Nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza